Olá, eu sou o Padre Alexandre Pacioli, da Comunidade Católica Olhar Misericordioso. E constantemente as pessoas me perguntam, Padre Alexandre, quais são as aparições de Nossa Senhora que foram aprovadas pela Igreja Católica Apostólica Romana? Bem, justamente neste vídeo eu gostaria de apresentar isso a você. Mas antes, é importante que nós conheçamos algumas observações importantes. São três: as aparições marianas condenadas pela Igreja Católica, as aparições marianas que são populares, mas ainda não são aprovadas pela Igreja Católica, e as aparições marianas privadas aprovadas. Vamos começar por essa última. As aparições marianas privadas que foram aprovadas pela Igreja são, em 250, a São Gregório Taumaturgo, em Neo-Cesareia, na Palestina. No século XII, a São Bernardo de Claraval, na França. No século XIII, a São Francisco de Assis, na Itália. No século XVI, a Santo Inácio de Loyola, na Espanha. No século XIX, a São João Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora, que se apareceu. No século XIX, em 1842, a Alfonso Ratisbonne, um judeu que era ateu e que se converteu após essa aparição. E também em 1936, já no século XX, quando Nossa Senhora se aparece a Santa Faustina Kowalska, Nossa Senhora da Misericórdia, na Polônia. Agora, passamos à primeira aparição na história da Igreja, Nossa Senhora do Pilar. Ela se apareceu a São Tiago Maior, em Aragão, na Espanha. Depois, vamos ao ano de 1208. Nossa Senhora do Rosário se apareceu a São Domingos de Gusmão, no mosteiro de Prolier, na França. Depois, 1246, Nossa Senhora se aparece a São Simão Stock, na Inglaterra, Nossa Senhora do Carmo. Em 1531, temos uma das aparições mais importantes na história da Igreja, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira de toda a América. Ela se apareceu na cidade do México, no Monte Tepeyac, a São João Diego. De fato, Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira da Comunidade Católica Olhar Misericordioso. Passamos a uma série de aparições de Nossa Senhora na Índia, no século XVI e XVII. Nossa Senhora de Velankanim. Ela se apareceu a várias pessoas. Temos outra aparição em 1664. Nossa Senhora de Laus, a Benoît Rencourel, na França. Temos outra aparição, esta já ocorreu entre os anos 1798 e 1898 no Vietnã. Nossa Senhora de Lavang se apareceu a muitas pessoas. Ela tem reconhecimento público do Santo Padre. Outra aparição em 1830. Nossa Senhora das Graças se apareceu a Santa Catarina Labouré, em Paris. Logo após essa aparição em Paris, Nossa Senhora se aparece ao Padre Genet, na França, também em Paris, já no ano de 1836. Nossa Senhora se aparece em La Salette. Se aparece a duas crianças. É a seguinte aparição, em 1846. A Melanie e a Maxima. Logo após esta aparição, vamos a Lourdes, na França, em 1858, quando Nossa Senhora se aparece a Santa Bernadette de Soubirous. É um lugar hoje de muita peregrinação, onde muitas pessoas obtêm a cura a partir das suas orações e da sua fé naquele lugar. Nossa Senhora intercede naquele lugar por tantas curas. Glórias a Deus. Vamos agora também à França, mas no ano de 1871.
Nossa Senhora se aparece em Pointe-Main, na França, a 6 crianças. Nossa Senhora, Mãe da Esperança. Vamos agora a 1876, também na França. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, se aparece a Stella Faguet, também na França. Logo após essa aparição, a seguinte aprovada pela Igreja está no ano de 1879. Nossa Senhora se aparece em Knock, na Irlanda, a 15 pessoas. É conhecida como Nossa Senhora de Knock. Lá também, Nossa Senhora é venerada como Nossa Senhora do Silêncio. Uma aparição já muito conhecida ocorreu em 1917. Nossa Senhora se aparece em Fátima, em Portugal, à serva de Deus Lúcia, aos santos Jacinta e Francisco Marto. Logo após a aparição de Fátima, a seguinte aparição da Virgem Maria ocorre no ano de 1932, na Bélgica. Nossa Senhora Mãe de Deus. Ela se aparece a 5 crianças. A seguinte aparição foi também na Bélgica, em 1933. Nossa Senhora Virgem dos Pobres. Se aparece a Mariette Becco, em Banô, na Bélgica. A seguinte aparição se dá em Amsterdã, na Holanda, entre os anos de 1945 e 1959. Nossa Senhora de Todos os Povos. Se aparece Aida Bederman. Essa aparição foi aprovada pelo bispo local. A seguinte aparição já foi a Bruno Cornacciola. Nossa Senhora da Revelação. Se aparece em 1947, em Roma, Itália. Foi aprovado o culto no lugar desta aparição. A seguinte aparição é de Nossa Senhora da Oração, perto de Tours, na França, em 1947. Nossa Senhora se aparece a 5 meninas, que tinham entre 7 e 12 anos. Essa aparição tem a aprovação do bispo no ano de 2001. Logo após essa aparição, em 1947, surge outra aparição em 1953. Nossa Senhora das Lágrimas, em Siracusa, na Itália. Se aparece a Virgem Maria, a Ângela e a Antonina Januso. Ela teve essa aparição, a aprovação dos bispos. Vamos a 1956, na cidade de Roma, mas não na Itália, em Indiana, nos Estados Unidos. Nossa Senhora da América. Sim, ela se aparece lá nos Estados Unidos a uma freira, a irmã Maria Efrem. Esta aparição tem a aprovação do bispo auxiliar para a medalha, a imagem e a publicação das mensagens. A seguinte aparição é em 1973. Nossa Senhora se aparece no Japão, em Akita, a uma irmã, a uma freira, chamada Agnes Sawasawa. Nossa Senhora de Akita. Ela tem a aprovação do bispo e permissão de culto. Vamos a 1976, em Betânia, na Venezuela. Nossa Senhora Virgem Mãe Reconciliadora de todos os povos e nações. Se aparece a Maria Esperança Medrano de Bianchini. Se aparece em Betânia, na Venezuela, e tem a aprovação do bispo. Vamos agora a Nicarágua, ano de 1980, na cidade de Cuapa, uma aparição aprovada pelos bispos da Nicarágua. Nossa Senhora de Cuapa se aparece a Bernardo Martínez. 1981. Seguinte aparição de Nossa Senhora. Se aparece na Ruanda, na África, em Kibeho. Ela se aparece a 3 videntes.
foi aprovada pelo bispo. Vamos agora à Síria, Damasco. Nossa Senhora se aparece a Mirna, Nossa Senhora de Sulfanihé. Em 1983, temos a seguinte aparição, já na Argentina. Nossa Senhora do Rosário se aparece a Gladys Quiroga de Mota, em San Nicolás, na Argentina. Essa aparição foi aprovada pelo bispo, tem algumas restrições. Vamos à última aparição de Nossa Senhora, aprovada pela Igreja, aprovada pelo bispo da diocese, já no Equador. Nossa Senhora Guardiã da Fé se apareceu a Patrícia Talbot, em El Cajas. Temos aqui, portanto, queridos irmãos e irmãs, todas essas aparições aprovadas pela Santa Mãe Igreja, aparições da Virgem Maria. Espero que tenha ajudado você, espero que você possa usar esse material para aumentar mais o seu amor a Jesus Cristo por Maria Santíssima. Tudo por Jesus, nada sem Maria.